Eu recomendo, eu acho que o queijo de El Salvador tem várias polêmicas institucionais para lá e para cá, mas na sociedade de hoje, em que grande parte das democracias constitucionais, a população desconfia das instituições, a população à direita e à esquerda desconfia majoritariamente nas pesquisas de opinião da mídia, das próprias pesquisas de opinião, do legislativo, do executivo, do judiciário, que o mundo fica alternando entre direita e esquerda, etc. Apareceu um case que arrecada 90% de popularidade, resolve a violência pública. Eu acho que isso torna o debate inadiável, né? Principalmente num país como o Brasil, que tem muita desesperança política, tem muita polarização, tem muito problema de segurança pública, tem muito problema institucional. Então, discutir isso, seja para pontuar erros, acertos, etc., mas é indispensável para aqueles que acham que ficar parado não é uma solução viável, né? Não tem como simplesmente deixar como está. Você acha que o Secorte daria certo no Brasil? Tem que ter todo um contexto para essas coisas acontecer, né? Teria o quê? Como é que seria análogo aqui? Teria que declarar Comando Vermelho e partido IPCC como terrorista, suspender para eles, ao menos, né? Uma série de coisas, audiência de custódia, saidinha. Mas no Brasil tem um arcabouço jurídico muito mais complexo, regressão de pena. Você bolar uma coisa... Tem muita coisa que no Brasil está constitucionalizado. Exatamente. Problemático. Constituição de El Salvador não é. A Constituição de El Salvador também não é. Eu conheço a Constituição de El Salvador. Um negócio meio... né? Mas é menos complexa, menos longa, né? O Brasil tem segunda ou terceira, se não me engano, a Constituição mais longa do mundo, né? Depois ainda botou 100 e poucas emendas, então... É complicado. É mais difícil. Ótimo. Bom, temos perguntas, Eduardo? Bom, a gente tem aqui o Passe Abra aqui no chat. Vamos lá. Esse aqui é pro Ferrugem mesmo, mas é sobre... Ele falou aqui. Ferrugem, faça uma caridade para a nação. Restaure os áudios dos cursos do José Munir Nasser e coloque no BP. Cara, é uma caridade mesmo, né? Vou fazer isso aí com o IA, mas eu não sei se não tem direito autoral, sabe como essas coisas assim? Mas você pode fazer com AI. Não disse que eu te avisei. Porque eu lembro que quando eu escutei os áudios desse curso, cara, tem que botar um fonezinho no quarto escuro, prestando atenção. É um horror, mas eu recomendo muito essa jornada pela literatura dos 100 livros indispensáveis que ele faz. Se eu não me engano, a lista dele não é exatamente a do Mortimer Adler. Ele fez uma adaptação, uma versão própria, mas é muito rico lá. Então, quando os alunos começam a ler os trechos, é impossível de ouvir, mas é muito bom. Temos mais uma aqui. O Ronaldo também mandou um superchat, Ronaldo Neri. Boa noite. Concordam que os salvadorenhos terão que partir da atual situação do Estado para desenvolver um sistema político mais equilibrado, visto que nunca tiveram uma normalidade democrática? Pode repetir a pergunta? Vamos Concordam? Lá, a primeira parte, principalmente. O que eu tenho que concordar ou discordar? Essa é a parte que eu estou preocupado. Que os salvadorenhos terão que partir da atual situação do Estado para desenvolver um sistema político mais equilibrado. Sim. Eles têm que achar o próprio caminho deles, né? Institucionalmente, veja bem o que eu estou falando, mesmo que as coisas estejam melhores lá, estão. Institucionalmente, se você acredita na separação de poderes, check and balance, etc., a linha mais Montesquieu de democracia constitucional, etc., eles estão regredindo. Se você acredita numa linha Singapura, China, de poder mais autoritário, eles estão progredindo. Então vai depender muito da sua visão e eles vão ter que achar o caminho deles, né? Sim, eles vão ter que partir da atual situação do Estado para desenvolver a visão deles de democracia, que pode não combinar com a visão, como muito lugar não combina. Na Rússia não combina, na China não combina. Singapura não combina. E agora do estúdio, professor. Então vai, do estúdio sempre é pior. Mais polêmica. Na verdade, a minha são duas em uma, tá? A primeira, eu ia te fazer, você acabou mais ou menos falando, mas eu fiquei com uma dúvida aqui. A grande parte da mídia brasileira também, da imprensa tal, e da esquerda, eles falam que seria impossível colocar o sistema de El Salvador aqui no Brasil. Aí eu vi você respondendo, é mais uma opinião particular sua, tá? Que você deu algumas justificativas aqui. Então a minha dúvida é, você concorda com essa opinião da mídia e da esquerda ou dá para colocar isso no Brasil? Vamos lá, vamos separar em partes. Dá. Claro que dá.
Dá pra fazer muita coisa no mundo, né? Dá pra fazer tudo quase que já foi feito, né? Eu sou, embora não seja um Nietzscheano, eu sou adepto da frase do Nietzsche, né? Que é, quem para Alexandre o Grande, né? Tudo bem, a gente tem Constituição, a gente tem não sei o quê, mas não existe país que pare um líder, que isso nunca aconteceu aqui no Brasil recentemente, que arrecade 90% da população, setores importantes da elite e militares e tal, o cara toma conta. Aconteceu na Venezuela, aconteceu em El Salvador, o cara toma conta, não tem, ninguém vai parar por causa de uma Constituição, faz uma nova Constituição, não tem. Singapura. Então, poder é a capacidade de fazer as coisas, né? Então, se alguém reunir as condições, dá para fazer El Salvador, dá para fazer outras coisas, dá para fazer. Agora, parece provável que isso aconteça, ou é desejável que isso aconteça, isso é um outro critério de resposta, né? Desejável, é muito difícil dar essa opinião. Eu gostaria, se for só no desejável, eu prefiro que aconteça algo semelhante, se bem conduzido, do que não. Mas eu prefiro mesmo, muito mais do que eu prefiro isso, eu prefiro uma solução mais harmônica, mesmo que mais demorada. Aí vem um pouco do sangue, podemos dizer assim, conservador. Eu não sou tem um termo para isso, cara que quer soluções imediatas. Eu acho que elas normalmente causam uma cauda longa de impacto assim muito grande, né? Então, o que eu acredito de fato? Eu acredito numa idealista, mas eu não acho que é idealista, eu acho que é bem realista, mas sou idealista. Eu acredito numa melhora da cultura a despeito dos quadros políticos, uma melhora dos processos educacionais, muitas vezes promovido até pela própria tecnologia e pelo próprio acesso, que vai tornando alguns sistemas institucionais e etc e tal, que a gente não gosta tanto, obsoletos. E dentro dessa obsolescência se torna uma questão menos ideológica, tu não querer que as coisas sejam assim, e mais de obviedade. O mundo inteiro está fazendo assim, só o Brasil não está fazendo assim, é óbvio que tem que ser assim, e aí vai sendo meio que por osmose cultural essa reforma acontecendo. Eu sou um reformista, entende? Eu não entendo que a ruptura institucional é um bom caminho. Eu sou um reformista, então eu acredito no processo cultural, por dois motivos. Porque eu acho que isso é menos traumático. O que eu quero dizer com traumático? Gera menos risco na hora que acontece e gera menos consequência. Movimentos contrários que eventualmente até voltam e retrocedem toda a situação. A história da França tem muito disso o tempo inteiro, né? Então, acho que gera menos trauma e menos impacto. Além disso, eu acho que gera o lastro também. Essa sociedade reformada culturalmente é a mesma sociedade que vai lastrear esse novo sistema que vai emergindo e sendo reformado. Essa é uma visão chata. Mais demorada. Chata, demorada. Nós não estaremos aqui para ver qualquer falha no caminho desando mousse. Mas eu acho que é isso. Eu não acredito em sociedade perfeita. Não há, nem houve. E acho que também não haverá. E aí a gente tem que ir trabalhando com o que tem. Eu acho que reformismo é o melhor. Agora, a despeito disso, sim, eu entendo que por critério imediato, quem está em Singapura gosta de Singapura porque o cara foi lá e resolveu. Quem está na China gosta da China. Nem todos, mas a maioria, tô falando, né? Porque o cara foi lá e resolveu. Quem está em El Salvador gosta de El Salvador porque o cara foi lá e resolveu. Mas eu não entendo isso como como líder, ele pode estar fazendo uma coisa que a população entende como boa, mas eu não entendo que essa é a resposta mais sofisticada que dá para dar. Eu entendo as condições que levam a isso, mas não é a minha preferência, entendeu? Então, e dá, porque dá para fazer muita coisa no mundo, né? Dá para a Palestina fez o que fez, Israel fez o que fez. Cara, se dá para fazer Israel é muito louco, cara. Imagina, junto os judeus do mundo inteiro que querem voltar a morar na terra prometida depois da Segunda Guerra, depois de morrerem 6 milhões no Holocausto, pega a ONU, declara aquela terra, tenta fazer uma coisa com os caras de lá, mete guerra pra caramba durante um tempão pra segurar o território. Pô, se dá pra fazer isso, constrói um Iron Dome, não sei o quê. Dá pra fazer muita coisa no mundo quando você tem poder, entendeu? A mesma coisa com a Palestina. Pô, dá pra fazer uma facção e pegar o poder, que nem os caras pegaram e tal. Irã, Estados Unidos, dá pro Trump votar no segundo turno, dá pra fazer muita coisa acontecer. Mas não é o critério, né? Eu acho que desejável é em algum grau, mas muito abaixo de respostas mais sofisticadas, que pra mim são respostas melhores. Posso fazer outra parte? A outra pergunta fica à vontade, vai lá. Eu também gostaria de saber a sua opinião sobre o seguinte. É outra narrativa, né, da esquerda aqui, que é muito engraçada, inclusive, que eles falam sobre a violação dos direitos humanos lá, né?
e você, mais do que ninguém sabe que teve lá, eu queria saber o seguinte, realmente existe essa violação dos direitos humanos e eu queria que você fizesse uma comparação com o que é feito aqui nos presídios daqui, né, no governo de esquerda. Onde você acha que tem, se tiver violação lá, aqui ou lá, onde é mais pesada essa violação? Eu não sei se existem violações dos direitos humanos lá, mas eu também eu não boto minha mão no fogo. Eu não sei naquele caso do jornal El Faro, que eu contei aqui, por exemplo, se o governo não usou tudo isso para perseguir dissidentes. Me parece possível que sim. Quase provável. Né? Você ficou mais simpático com essa visão. Não cheguei a ficar simpático. Eu também não acho que aquela galera... Acho que aquela galera ali tá... Eu não gostei da galera. Entretanto, me parece quase provável que tenham feito. Tá. Entendeu? Certo. A vida é assim, a análise é coisa difícil de fazer, né? É difícil. Eu falo, eu não fui muito... Você não tem a prova, você não tem Eu não fui pessoalmente com a cara da ideologia de vocês, mas eu acho que é possível que tenha acontecido isso, e é alguma coisa entre o possível e o provável. Né? Tem o impossível, o improvável, o possível, o provável e o certeza. Alguma coisa entre o possível e o provável que tenha acontecido alguma perseguição ali. Não consigo atestar, nem para um lado nem para o outro. Se houve uma perseguição, indiferente do que se acha deles, teve uma violação de direitos humanos. Sobre os presídios, não entendo como violação dos direitos humanos. É muito severo, mas é duro e justo. Duro, triste e justo. Sensibilizo. Não, se fosse eu fazendo presídio, eu não faria assim. Por mim, cara, eu não tenho... Só que eu acho que a gente vive o contraste que faz a gente pegar essa raiva, né? Que é como a gente vive esse contraste, que o cara mata, rouba, sai da cadeia, etc e tal, e o cidadão comum às vezes se vê tendo que recorrer a uma multa porque tocou na ciclovia com a roda do carro, e aí ele olha pra volta dele e pensa, eu sou um idiota, uma coisa meio Relatos Selvagens, aquele filme argentino que tem, sabe? Como tem esse negócio meio assim, a gente fica revoltado e a gente quer que o bandido sofra e tal, etc. Eu acho que ele deve ser severamente punido a tal ponto que o custo de cometer um crime torna improvável que outra pessoa cometa. E aí o cara que vai... O potencial criminoso, ele vai sempre calcular a probabilidade dele ser pego e a severidade dele ser pego. Se a probabilidade for muito alta e a severidade for muito alta, ele não vai fazer. Não vai. Vai fazer em casos específicos. Crimes passionais, etc. Mesmo esses tendem a diminuir. Então, aí tá aí o Oriente Médio para ser de prova. Né? O que acontece comigo? Perde o braço, se eu roubar. Pô, muito severo. Qual a chance de acontecer? Quase 100%. Não vou fazer. Então, a taxa de criminalidade vai pro chão. Ele vai ver isso aí. Se isso acontecer, já é o suficiente. É para isso que existe essa teoria de incentivo ou não do crime. Né? Agora, se o cara que está preso comer carne, se o cara que está preso tiver condições de estudo, tiver condições de ressocialização, tenta ressocializar desde que ele cumpra a pena e desde que a punição seja severa o suficiente para desincentivar novos entrantes no crime. Então eu não faria dessa forma, acho Secote, se eu tivesse o poder por algum motivo que não pretendo tê-lo em nenhum momento, mas eu não faria exatamente dessa forma, mas não entendo que ali tem uma violação dos direitos humanos. Sobre a violação dos direitos humanos no Brasil, ela é muito grande, ela é muito grande. Ela é grande com os prisioneiros, todos os tipos de prisioneiros, inclusive os ladrões, cara. Cadeia no Brasil é horrorosa, tá? Ela é grande com os prisioneiros, ela é grande com o cidadão que recebe o crime, né? Com o motoboy aqui, que é morto, vez ou outra viraliza o vídeo, o motoboy que é morto por causa do celular, o cara entrega o celular, não reage, toma um tiro no peito, não pega o cara, aí pega o cara, aí vai olhar. Quando morre um motoboy que está financiando uma moto, como aconteceu esses dias aí, morre um motoboy que está financiando uma moto, é assaltado, não reage, assaltado à mão armada, não reage no assalto, o cara atira nele depois, o cara morre, a polícia usa as câmeras da cidade para identificar quem é o cara, descobre que ele está reincidente, que ele teve 6 ou 7 passagens na prisão e foi liberado em todas. Aí tu teve uma violação dos direitos humanos muito grave. Muito grave. Muito grave. Você não pode estar submetido a esse tipo de risco. Então, tem violação de direito humano na corrupção, na conta de cada corrupto brasileiro vai a honra dos pais de família, vai a honra das mães, vai a honra dos professores, na conta de cada corrupto vai debitado essa conta. Então tem uma violação dos direitos humanos muito grave no Brasil, e não é que eu sou contra a gente defender direitos humanos, porque fica depois essa discussão que eu atribuo uma certa
imbecilidade improdutiva a ela? O direito dos humanos, o direito humano. Não, cara, direitos humanos, por definição, desde a origem do conceito, eles são universais. Eles são universais. A universalidade deles é o que importa. Você não pode segmentar ideologicamente a ideia de direitos humanos. Então, eu não tenho nada contra, pelo contrário, sou inclusive a favor da defesa de direitos humanos para homossexuais, minorias, negros, toda sorte de judeus, toda sorte de preconceitos, cara. Isso é a universalidade dos direitos humanos existe justamente para proteger essas minorias. O que eu acho estranho é que quem corretamente defende os direitos humanos dessas minorias não inclua os direitos humanos do trabalhador sendo assaltado, não inclui os direitos humanos da mãe de família que tem o filho morto, inclua só o direito humano do assassino. Tudo bem, eu não quero que o assassino fique empoleirado com 18 caras dentro de uma prisão que vai pegar AIDS, heroína e morrer numa infecção de tétano. Eu não desejo isso. Eu não desejo que a polícia cometa um assassinato arbitrário, etc e tal, de um cara que não tinha certeza. Eu não desejo isso como modelo de sociedade. Mas se tu tiver que priorizar as coisas que tem que solucionar, tu deve primeiro, por obviedade, solucionar a vítima. Claro. Por uma questão de obviedade. Então, acho que não tenho condições, enquanto repórter, de validar se El Salvador cometeu de violação dos direitos humanos. Eu não a assisti. No caso mais patente de lá, eu acho possível que tenha acontecido. E acho que no Brasil tem violação de toda sorte, para todo lado. A gente é um país muito bom em conviver com isso e achar que está tudo bem. Isso, aqui não tem mais. Okay. Então, antes de encerrar, um presente, o livro da cavalaria. Olha aí a cavalaria. Leon Gautier, o espírito que formou a cristandade. Muito bom. Com apêndice de Dr. Orlando Fedeli. Saudades das discussões do Orlando Fedeli com o Olavo de Carvalho. Afinal, no que acredita o professor Olavo de Carvalho? Nesta obra seminal de Leon Gautier, a cavalaria, mergulhamos no coração pulsante da Idade Média. Legal, pô. Muito obrigado. Espero que goste da leitura. Só que esse é o depois eu pego uma. Tá ok, Eduardo. Desculpa. Me deu 2 para me obrigar a comprar uma nova estratégia. Eu vou pegar um. É uma nova estratégia de marketing. Então, mais uma vez, obrigado, Lucas. Foi muito boa a sua exposição. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E agradeço a todos aí que nos acompanharam.